gosto de usar o termo que é artista educadora e pesquisadora da tradição oral. As pessoas ficam discutindo se é arte, educação com hífen, sem hífen, se é educação artística, enfim, a cada momento histórico, a cada contexto geral da época, nomes foram aparecendo. E aí as pessoas diziam educação artística, porque... aí fazia aquela cara assim, e as pessoas foram mudando. E o último nome que ficou mais ficando foi... eu sou arte educadora. E eu achei que esse termo, de algum modo, se identifica com uma determinada tendência, com uma época, com um modo de pensar. E como eu pesquiso exatamente essa relação, descobri que era bom chamar artista educador alguém que pode ser educador e, sendo educador, é artista. A pergunta principal era e vai continuar sendo, eu acho, por que e como a arte pode ser importante na vida das pessoas? Essa pergunta, de repente, por uma circunstância qualquer que não tem a menor importância e que às vezes eu lembro de uns alunos de colegial, que são aqueles alunos que quando a gente encontra com eles estão olhando para todas as direções, é claro, eles têm interesse pelo mundo, não pela gente, está muito certo, né? E de repente estava todo mundo olhando para dentro deles mesmos, depois que eu contei uma história. Né, que por uma circunstância de coincidência ou sei lá do que, eu falei, eu vou contar para vocês a história do conto O Espelho do Machado de Assis. Na verdade, era uma história. Eu falei, se vocês quiserem ler o conto, vocês vão ler o Machado de Assis, mas eu vou contar. E é interessantíssima a coincidência, porque o conto termina dizendo quando eles voltaram a si, o narrador já havia descido as escadas. Também a importância da história que o narrador contou foi tão grande que ficou todo mundo assim, ninguém viu que ele foi embora. Né? Que eu acho que essa que é a função, ninguém vê quando a gente vai embora e não tem a menor importância que a gente foi embora de uma aula, né? O que importa é como que a pessoa fica com ela mesma depois de ter uma experiência com a arte. E eu acho que eu fiquei embasbacada de ver os meninos de 16 anos, todo mundo assim, um silêncio denso de cortar faca. E eu falava, gente, o que é isso que está acontecendo? E o que aconteceu foi a narrativa. O efeito de uma narrativa sobre as pessoas, né? E aí, pronto, a partir daí eu comecei a investigar isso. A pergunta que era, por que a arte é importante na vida das pessoas, ou como ela pode ser importante, né? Virou, por que a arte de contar histórias é importante? Para mim, nunca existiu, aqui é a arte de contar histórias, aqui é o ensino da arte. Sempre teve, isso sempre foi um trabalho conjunto para mim. Eu acho que a grande chave para entender por que uma história pode ser importante na formação das pessoas, de um educador, é que ela é um percurso. Não é por exemplo, a gente pode, desde que o mundo existe, todo mundo ensina por metáfora. Né? Ensinar por meio de metáfora não é nenhuma novidade. As grandes tradições sempre fizeram isso. E falar por parábolas, né? É uma coisa muito antiga e muito conhecida. Mas, quando você utiliza a metáfora dentro como parte de uma história, de uma estrutura simbólica, a pessoa que está aprendendo, ela tem o percurso dela. É o percurso dela enquanto ela acompanha o percurso do conto, daquela narrativa. E eu acho que é isso que dá uma experiência de completude, porque é um percurso inteiro que é narrado numa história, né? A pessoa que entra em contato com esse conto também faz esse mesmo percurso, só que é o dela, com a história dela, com as imagens do seu percurso de vida, com a sua história pessoal, e ela dialoga com isso que ela está vivendo, com essa história que ela está ou escutando, ou trabalhando criadoramente com ela, ou lendo, ou escutando alguém contar. E aí ela tem a oportunidade de conversando com essa obra, passear por sua paisagem interna de significações. E eu acho que a aprendizagem aí ela é muito mais inteira, eficiente, verdadeira, pessoal, genuína, desse jeito. E eu trabalho com públicos de adultos há mais ou menos 30 anos, né? Observando o que acontece com um adulto que nunca tinha ouvido uma história e fala assim, onde eu estava até hoje que eu não sabia que isso existia?
estava fazendo um pensamento sobre o que pode ser um percurso de aprendizagem humana. De onde parte, de que questão que esse percurso parte, quais são o desenvolvimento, os desenvolvimentos no processo de aprender, até chegar, por exemplo, você dar uma aula, né? Como é que você pode entender um percurso? E aí um aluno da pós-graduação que falou assim, o Piaget diria. Então aí vem uma coisa super interessante, que é ótimo porque os alunos dali não sabiam disso, todo o processo de aprendizagem segundo o Piaget. Da assimilação para acomodação, e aí ele começou a discorrer sobre isso, e foi ótimo, porque as pessoas puderam enriquecer aquele quadro de reflexão com uma outra abordagem que te fala a mesma coisa de um outro jeito. Aí eu falei, então, quem conhece? Luz do sol, que a folha traga e traduz. Em ver de novo, em luz. É uma letra de música do Caetano Veloso, que fala exatamente aquilo que estava sendo dito ali. E que quando os alunos falam, luz do sol, é mesmo, que a folha traga e traduz, é o processo de aprender. Em ver de novo, é um resultado de um processo de aprender, não é aquele verde da folha, é a folha transformada. Quando você está, ao mesmo tempo, numa linguagem que eu chamei de... isso é um trabalho teórico-poético. Você pode ir do teórico para o poético, do poético para o teórico. O que acontece? Você aprende melhor. A pessoa, o sujeito que aprende. Não é ninguém que está ensinando, que eu estava ali só adorando. Eu adoro ver a cara das pessoas que falam, nossa... aquilo faz um outro sentido, né? Vai para um outro lugar. E são aprendizagens complementares da teoria da poesia. Que o Bachelard, por exemplo, ele falava, são disciplinas muito difíceis de conciliar. Os filósofos ficam lá com seus charutos, cachimbos na janela, pensando. E a gente tem que entender como é que a gente faz isso se transformar em prática pedagógica. Porque é difícil, mas eu não acredito em nenhuma aprendizagem que não tenha essas duas coisas juntas. Então, eu vou atrás de meios para que a aprendizagem teórica e poética se complementem na experiência de aprender daqueles alunos. E aí as metáforas são fundamentais, porque a metáfora ela é uma síntese e ela cai assim como uma chuva em cima de uma terra que já está arada. Aí nasce a planta, porque está arado, já está trabalhado, quer dizer, você pensa, não é que você vai simplesmente ficar, não, gente, não sei o que é, mas senti um barato, que é muito uma deturpação desse trabalho com a imaginação, né? Como se fosse uma coisa que vem do nada, né? E aí eu acho que muitos anos eu pesquiso isso, ver como que eu quero descobrir, eu quero criar, na verdade é dispor situações de aprendizagem para que as pessoas compreendam de dentro para fora e de fora para dentro, as duas coisas juntas. Quer dizer, que elas possam grudar, eu chamo na sua experiência de vida, aquilo que elas recebem, ou de informação, ou de conceito, ou de, enfim, do que vem de conteúdos que fazem parte do seu objeto de estudo, por exemplo, né? Como que aquilo, se você falar, várias vezes as pessoas me dizem coisas que daria 5 minutos eu esqueci, porque eu não tenho onde grudar. Se eu não tenho onde grudar, eu não consigo lembrar depois, né? Fazer aquilo um conhecimento meu. A gente não pergunta o que a história quer dizer, porque a gente sabe que a história não quer dizer nada, ela diz. Eu posso dizer que dispor uma situação de aprendizagem com uma história é percorrer conjuntamente, ouvindo, escutando e sendo testemunha do que as pessoas estão vendo daquela história e trocando, com um arcabouço, com uma estrutura de proposta de trabalho, ou seja, existe uma abordagem que tem alguns passos e tem alguns pressupostos e alguns princípios. Não é que a gente vai feito louco assim, noviça rebelde, andando pelas montanhas da história.
O pressuposto é de que a gente está lidando com uma substância, que é uma obra de arte de tempos imemoriais. É um pressuposto. E que a gente vai investigar com todas as formas artísticas que a gente tiver à disposição. A gente vai desenhar, a gente vai pintar, a gente vai fazer um trabalho de percepção de objetos, a gente vai dançar, vai fazer construções sonoras. Então, e também é um outro pressuposto desse trabalho, né? A gente vai utilizar formas artísticas para compreender melhor aquela narrativa. Por isso que a gente não está interpretando, a gente está conversando com a história. E é esse trabalho de constante conversa que vai fazer com que cada pessoa tenha e descubra e pergunte sobre o seu próprio conto que está ali, né? que tá sendo trabalhado por todo mundo. Então, nunca é uma visão que a gente diz, olha, todo mundo junto, agora nós vamos entender o que a história quer dizer. Todas as expressões que existem numa cultura tradicional, tudo aquilo que é manifestação nessa cultura, pode ser um artefato, pode ser um tapete, pode ser um vaso, pode ser uma forma de casamento, pode ser tudo que manifesta o conjunto significativo dessa cultura, está relacionado a uma ideia central, que é uma cultura que se regida pelo símbolo. O universo simbólico é o que rege tudo isso. Tudo é manifestação simbólica nessa cultura. O conto também. Então, o conto dentro da cultura tradicional tem uma função ou muitas funções, dependendo de cada cultura, que é sempre uma manifestação simbólica e que faz sentido para aquelas pessoas. Por isso que esse conto, que é oral, que é transmitido oralmente, porque a tradição oral é o fundamento da cultura tradicional, esse conto, ele é fundamentalmente diferente de um conto do mundo ocidental, que a gente pode fazer dois grandes grupos, né? O grupo das culturas tradicionais e o grupo do Ocidente, que pode ser todas as culturas que forem, mas que regidas pela escrita. Então, um conto de autor, ele é basicamente alguém que escreveu aquilo e que é regido, portanto, pelas características estilísticas daquele momento, do que aquele autor pensa, o que ele quer fazer. Um conto tradicional não é regido por nada disso. Primeiro que a gente não sabe nem quando ele nasceu. Tem gente que passou a vida estudando isso. Não, nasceu no Afeganistão. Não, nasceu na Índia. Não, nasceu não sei aonde, né? E ele tem uma função que é armazenar conhecimento para aquela coletividade, para quem for, de que época que for. A imagem do conto é que esse mesmo conto tradicional, que é uma substância que foi forjada, sei lá quantos mil anos atrás, ainda hoje pode ser escutado. Mudam as urnas, né? Sai da urna lá do Egito, vai passando pelos lugares, são os contadores de histórias que conservam viva essa transmissão. Mas aquilo para que existe aquela história continua fazendo sentido para o ser humano de hoje, porque a gente escuta essas histórias e a gente entende, né? Então, esse conto, ele serve fundamentalmente para guardar e difundir conhecimento, nessa forma de palavras, imagens e palavras encadeadas numa sequência narrativa, dentro de uma concepção simbólica do mundo. Então, tudo que está ali é símbolo. Agora, o que um Kamayurá vai entender, o que um budista vai entender, é claro que é completamente diferente. Não é que a gente vai entender hoje é diferente, mas está ali como possibilidade de compreensão. Foi feito para guardar esse tipo de conhecimento. Isso que é a condição humana por excelência, essa conversa constante entre o que é a linha vertical do símbolo e a horizontalidade que é o particular. Eu inventei uma metáfora para falar que a gente tem uma espécie de... Eu chamei de bosque. Vários autores falam dos mais diferentes jeitos desse lugar interno, que é onde a gente guarda dentro de nós todas as representações que a gente se fez do mundo desde que nasceu. Tem um capítulo daquele livro História Sem Fim,
do Michael Ende, que até fez aquele filme chamado História Sem Fim, desse livro, né? Tem um capítulo que se chama A Mina das Imagens. E que tem é lindíssima descrição de que é um mineiro cego, chamado Ior. Ele toma conta das imagens dos sonhos esquecidos da humanidade, que estão guardados no fundo de uma mina em filigranas de neve. Olha que imagens lindas, né? É uma abordagem junguiana, por exemplo, que não é a abordagem que eu utilizo. Mas é como se ele estivesse usando essas imagens para falar que o ser humano, desde que nasce, qualquer pessoa começa a encontrar a si mesmo e ao mundo, e um modo de guardar essas experiências é em forma de imagens internas. Só que tem gente que passa até o fim da vida sem ter contato com as imagens internas mais verdadeiras, mais significativas, que fica o tempo todo na solicitação externa. Porque é o que o processo de socialização exige. Se eu chegar na fila do banco, parar no caixa e falar, ontem eu tive um sonho, né? Ele vai rápido, não é adequado. E a maioria das pessoas aprende rapidamente com o processo de socialização que aquela coisa mais importante que ela quer saber tem que ficar escondida e não serve para nada. Porque os pais, a família, a escola são os primeiros a dizer, sonho é só para criança pequenininha, artista, louco, mulher e índio. Todos inúteis. Né? Imaginar é para gente inútil, que não tem nada que fazer na vida, então esquece. E aí de pequeno a gente já vai aprendendo que essas coisas, a minha pergunta sobre as coisas mais importantes que eu quero saber na vida, ela vai ficando deixada de lado, porque não serve para passar no vestibular, não serve para eu fazer minha prova, não serve para nada, enfim, é inútil. Né? Então quando eu falo paisagem, eu estou falando de um repertório interno em que as pessoas podem passear se deixarem, as crianças pequenas passeiam, e podem esquecer quando não deixam mais, e fica tudo embolorado lá dentro. Eu só uso as imagens que servem para alguma coisa, né? O conhecimento útil. Quando você lê uma história, ou ouve uma história, ou vê uma obra de arte, qualquer, ou que eu falo ver e ler, eu estou usando sempre as mesmas, eu quero dizer sempre a mesma coisa. Quando você entra em contato, de verdade, seja lá sem enxergar ou sendo cego, não importa, é o contato com uma experiência de outra pessoa que está, de algum modo, traduzindo experiências internas em imagens manifestadas, que pode ser num texto literário, numa dança, no que for. Se você entra em contato com isso, é como se de algum modo você conversasse com perguntas, com as suas perguntas mais fundamentais, elas ganham lugar. É como se você achasse um lugar onde você pode realmente fazer perguntas, onde você pode... Criança pequena fala assim, mas existe mesmo ou é só de mentirinha? Quando eles fazem essa pergunta, eu fico achando que eles querem saber se existe a possibilidade de algo que não existe existir. E que essa é a pergunta mais importante do ser humano. Se eu não fizer essa pergunta, eu não saio do lugar. Então, eu acho que todas as palavras poéticas que estão configuradas, porque não é uma palavra, né? É um discurso, é uma configuração literária, teatral, musical, enfim. Essa configuração, quase que ela convida a gente a perguntar, e se fosse possível que dragão existisse, que príncipe matasse o dragão, que princesa casasse com o príncipe? Essas perguntas são perguntas da essência do ser humano, que é perguntar sobre a possibilidade da existência humana. E se você não tem contato com isso, você tem uma vida que é essa vida que 99% das pessoas, infelizmente, têm até o fim da vida, né? Que é uma vida que não pergunta. É uma pergunta que tem que acertar o tempo todo. Você fica exausto para poder chegar, para poder... E é uma vida sem encanto, ou
é uma vida sem encantamento. Eu não acredito em nenhum trabalho educativo sem exercício da imaginação. Mas aí tu vai falar, que imaginação? De que imaginação você está falando? Porque tem muitas. A vida da gente é imaginação o dia inteiro. É a mais nociva de todas. Mas eu estou falando de uma imaginação que investiga, que pergunta no sentido de você ir atrás de ser uma pessoa melhor. É simples assim. Né? Uma pessoa mais inteira, com mais percepção do mundo, com mais percepção crítica do mundo, com mais capacidade viva de perguntar.